E aí, galera, beleza? Agora que eu tô percebendo aqui, parece que todos os vídeos eu estou com essa camisa, né? Na verdade, eu tenho o azar de gravar no dia que eu tô usando ela, né? Porque eu sempre tô intercalando entre 3 a 4 camisas polo diferentes. Só que eu dou o azar de gravar justamente quando eu tô com essa. Então é isso, galera. Bem-vindo a mais um vídeo. Bom, aqui no meu canal eu faço vlogs. A maioria dos meus vídeos são vlogs ou até vídeos assim, né? Conversando aqui, falando sobre situações da minha vida cotidiana ou falando aí sobre o assunto do trauma da esquizofrenia, que é algo que, que eu levo comigo, né? Porque é uma doença crônica, então eu tenho quadros de estabilidade bem longos, de viver como se nem tivesse um transtorno. E nesse período eu consigo fazer tudo, sabe? Todas as atividades normais, sabe? Eu consigo dormir, eu consigo me alimentar, eu consigo ter amizades, conversar com pessoas, eu consigo ter relacionamentos, eu consigo trabalhar, eu consigo, sabe, dividir minha vida assim em atividades e viver a minha vida. Só que, porém, eu não deixo de ter uma doença crônica. Então, isso acontece que, por ser uma doença crônica, pode existir momentos que não esteja na minha sã consciência, que eu fique doente. Mas esse fato da doença, geralmente, ele só vem quando eu me descuido. Me descuido geral mesmo, no quesito passar noites em claro, no quesito passar dias sem se alimentar direito, por opção, não por falta de alimento, por ser miserável. Que graças a Deus alimento tem em casa, né? É mais por opção mesmo, sabe? Quando eu estou ficando realmente habitolado e fico doente. Aí quando acontece esse quadro, eu fico muito ruim. Então é muito provável acontecer de eu ficar ruim nesse sentido. Quando eu me descuido e fico dessa maneira. Mas de resto, galera, eu consigo tocar a vida. Eu me relaciono com pessoas, amigos, até relacionamentos, é, relacionamento familiar sempre bem saudável, com bastante piadas, momentos incríveis. E, e bom, somente quando eu me descuido que acontece a questão de ficar ruim mesmo, de porque é um dos principais motivos, principais sintomas que eu já percebo que realmente, ó, não tô muito legal, eu preciso me cuidar agora, porque eu não tô muito legal. É quando começa uma tal de uma mania de perseguição. É um sintoma muito comum de quem tem o quadro de esquizofrenia e é um dos primeiros que você percebe, que você fica muito habitolado com perseguição. Você fica, não, mas essas pessoas aqui estão falando mal de mim, não, mas aquelas pessoas ali tá me olhando estranho, ah, mas será que alguém quer me pegar? Você já começa com mania de perseguição, você já não consegue dormir, passa a noite em claro. É, do quadro de mania de perseguição para um quadro mais avançado, começa a sugerir que você está lendo mente, você começa a sugerir aqui com a sua própria consciência racional, você começa a sugerir que você está lendo a mente das pessoas antes mesmo dela falar qualquer palavra. Você fica, olha para a cara da pessoa e você pensa, não, essa pessoa vai falar isso para mim. E você começa a sugerir que você está lendo a mente da pessoa, porque, sabe, diálogos que para você foi déjà vu, tipo, já ouvi ela falar essas coisas para mim, ela vai falar isso agora. E fica, tipo, sugerindo na sua consciência racional que você está lendo a mente das pessoas antes delas falar alguma coisa. E na maior parte do tempo, esse ler mentes não é ler mentes de coisas saudáveis. É só coisa negativa que você sugere estar lendo que as pessoas estão pensando de você, falando de você. E é isso. Daí vai passando para quadro mais elevado que você começa a achar que até o próprio governo quer barrar
a sua existência porque você tem uma capacidade racional acima da média, acima do natural. É tipo a pessoa sugerir que ela é como Cristo, né? Vamos já falar a palavra do Cristo, porque Cristo, ele era uma divindade. Ele era meio homem e meio Deus. Isso para quem acredita em Cristo. Eu acredito, mas tem gente que não acredita. Então, isso para quem acredita em Deus, em Cristo, ele era uma divindade. Só que e aí o que acontece? Na história de Cristo você vai ver que ele foi perseguido pelos líderes religiosos. Ele também foi perseguido pelos líderes políticos da época que ele estava ali, que seriam ali os governantes, né? Enfim, governantes ali, Pôncio Pilatos, enfim, Herodes. Foi perseguido até por eles. Que no caso, todos achavam que Jesus era uma ameaça pelo simples fato dele ser uma divindade e manifestar coisas sobrenaturais por ser uma divindade. Quem tem esquizofrenia geralmente tem esses delírios. Então eu já me peguei muito nesses quadros de delírios de perseguição. Então eu acreditava que as pessoas estavam me perseguindo porque eu estava lendo a mente delas, prevendo o que elas falavam de mim. É como se elas só falassem mal. Nunca eu previa que as pessoas iam falar coisa boa pra mim. E aí eu ficava revoltado, literalmente revoltado, porque eu achava que todo mundo queria me humilhar, me ofender, me julgar, me criticar. Queria calar minha voz para mim não falar nada daquilo era que eu achava ser a verdade absoluta. Então, tipo assim, não se iluda achando que esquizofrenia é só quadros de pessoas que estão fora da realidade, né? Alucinando visão, audição. Que também tem o superego, né? Aquele quadro de esquizofrenia, que a pessoa pode não estar vendo delírios, vendo coisas ou ouvindo, mas ela tem a mania de achar que ela é a dona da razão em todos os âmbitos, em todos os assuntos possíveis que você tocar na humanidade, ela sabe tudo, sabe? E aí também é um dos quadros, né, que eu já passei. Então são vários quadros, todos esses que eu citei, a mania de perseguição, sugestão racional de ler mentes, né? Você raciocina que você está lendo mentes. E o terceiro, não, que também não pode se classificar números, né? Mas o terceiro que eu estou citando aqui é o superego. Eu sou demais, eu sou só eu que sei tudo, sei tudo. Sou uma divindade, então eu sei todos os assuntos do mundo. E a pessoa nunca, ela acha que ela tá errada, ela acha que tá na razão em tudo. Ninguém pode contrariar. E aí ela é estúpida, arrogante, briga com todo mundo. Também é esquizofrenia, galera, pra quem não sabe. Quando tem esse termo. Inclusive eu descobri que uma das minhas tias, ela tem esquizofrenia. Eu nunca ouvi falar dela ter passado por quadros de delírios, mas ela tinha esses quadros de discutir com muitas pessoas, de se achar dona da razão. Era um comportamento que eu percebia. Também já passei muito por isso. Inclusive eu sou sujeito a passar por conta de realmente ser uma doença crônica. Então, basicamente é isso. Esse vídeo eu liguei a câmera simplesmente para poder atualizar alguns quadros aí sobre a minha vida cotidiana. Mas é isso. Último vídeo eu postei que eu me inscrevi numa academia e eu comecei aí os treinos. Já se passou a minha segunda semana de treino na academia e pretendo seguir firme aí por alguns meses. Ou talvez aí se tornar de maneira vitalícia, né? Um adepto da musculação. Até sei lá quando. Não, ninguém sabe o dia de amanhã, né? Eu posso estar aqui gravando esse vídeo hoje e amanhã não tá aqui mais, mas é isso. Enquanto estiver aqui, estarei passando informações sobre a minha vida cotidiana,
como um portador de esquizofrenia que reconhece que tem uma enfermidade que é crônica. Então, independente da minha religião, de eu ser cristão, eu sei que eu tenho uma doença crônica e eu preciso me cuidar mais do que os demais. Mais do que os demais. Então, eu tenho que cuidar da minha saúde física, eu tenho que cuidar da minha saúde mental, eu tenho que cuidar da minha saúde espiritual mais do que os demais, porque eu tenho um transtorno. Se dá um desequilíbrio entre um e outro, eu tenho muita tendência de ficar em um quadro de delírios, de paranoia muito forte e ter que passar por alguma internação. Até o dia de hoje eu já passei por 4 internações no decorrer da minha vida. Minha primeira crise foi quando eu tinha 15 anos e até o dia de hoje foram 4 internações. Então não quero voltar a ter nenhuma internação pro resto da minha vida, que eu não sei quanto tempo vai ser também, porque o amanhã está nas mãos de Deus, o amanhã pertence a Deus e basicamente eu estou feliz do viver o hoje. Então é isso, galera. Para encerrar o vídeo de hoje, eu vou dizer para vocês, estou num quadro estável, aparentemente nenhuma alteração muito agravante do meu quadro de superego ou até mesmo o quadro depressivo. Também existe o quadro depressivo também para quem tem esquizo. É bom, antes de eu finalizar esse vídeo, falar sobre isso também. Existe o quadro depressivo de quem tem esquizo. Que seria o quadro depressivo de quem tem esquizo, seria a pessoa ficar entre aceitar a doença e não aceitar. E quando ela está nesse dilema do aceitar e não aceitar, ela se sente que ela é um monstro, que ela não merece viver, que ela não merece ter o amor de ninguém, que ela não merece ter ninguém por perto, ela se isola, ela fica no canto dela, pode se desenvolver tendência suicida, da pessoa se achar tão demoníaca, tão monstruosa, ao ponto de querer se suicidar. Não, vou me matar porque eu sou um monstro, a sociedade não merece esse tipo de monstro aqui. E essa também é uma das tendências aí da esquizofrenia. Mas foi bom ter citado aí, né? Que talvez também ninguém conheça esse lado, né? Da esquizo. Mas existe. Inclusive, boa parte dos esquizos acabam com suas vidas por suicídio. Triste, mas é real. E vamos lá, seguir em frente esse vídeo. Sobre todos os quadros que eu acabei de citar, eu acredito estar estabilidade em todos. Os que eu afirmo com certeza que eu estou estável sobre delírios visuais e auditivos. Eu estou estável já há mais de 3 anos, desde minha última internação, porque quando eu tive minha última internação eu chegar nesse quadro. Fiquei vários dias sem se alimentar, vários dias sem tomar água, fazendo orações de joelho, passava a noite em claro, de joelho orando. Eu comecei a fazer coisas, tipo ler a Bíblia, eu queria ler a Bíblia inteira. Eu queria, essa que era a minha vontade, em um dia só. Tipo, pegar de Gênesis até Apocalipse em um dia só. E isso me fez muito mal. Foi por isso que eu comecei a ver vultos, comecei a ouvir vozes e fiquei mal. Esse último momento que eu fiquei mal desse jeito, que foi em 2019, galera. Foi em 2019 que eu cheguei a ficar desse jeito mal. Foi minha última vez, a minha última experiência com esse tipo de coisa, de alucinação visual e auditiva. Depois de lá, eu aderi ao tratamento, né? Fiquei 3 anos em tratamento. E ali, com esses 3 anos em tratamento, eu tô falando de tratamento real, galera. Não é aquele tratamento de vai, volta, não. Eu fiquei no tratamento real. Eu assumi a responsabilidade pra mim, né? Eu assumi a responsabilidade, falei, não, eu tenho que ficar bom e eu vou fazer tudo que os médicos mandar. E eu aderi 3 anos dessa maneira o tratamento. E aí foi passando o tempo, eu fui ficando pior. Pior, porque eu já não tinha energia nem força para viver.
Por conta de N motivos, né? De ter aumentado o quadro de depressão, que era esse quadro que eu falei. E também de ter passado por traumas de perdas. Nesse período, a mãe do meu filho catou meu filho, foi embora e eu tava doente. Nesse quadro depressivo que eu acabei de citar. E fui afundando. Afundando, afundando, afundando. A medicação me trazia muitas colaterais, sabe? É claro que ela ajudou a estabilizar o quadro de alucinações, delírios, mas depois que ela conseguiu cortar isso aí, que ficou estável isso aí, eu só sentia colateral o tempo inteiro. Era bloqueio criativo, eu não conseguia me comunicar, pensar em palavras, ou até mesmo expressar essas palavras que eu estava tentando pensar. Eu não conseguia ter foco, né? Eu começava a querer ler alguma coisa, eu não conseguia ter foco para ler. Tudo que eu gostava de fazer, jogar videogame, fazer atividade física, conversar com pessoas, eu não conseguia, tinha um bloqueio tão grande, me agoniava assim ter que fazer essas coisas, tudo era sem graça pra mim. E bom, fiquei ruim de verdade, mas fiquei aderindo ao tratamento por 3 anos. Até o dia em que eu não quis mais a medicação e não quis mais o tratamento. E aí eu achei, até fiquei com medo, mas ao mesmo tempo eu quis arriscar, fiquei com medo de ficar ruim. Mas até quis arriscar. Falei, não, vou arriscar porque tô sentindo muito mais colateral do que coisa boa, né? Nesse período de 3 anos aí, cada 6 meses trocava a medicação. 6 meses com uma, 6 meses com a outra, 6 meses com uma, 6 meses com a outra. Nenhuma foi capaz de me fazer voltar a viver de novo. De conseguir sair para trabalhar, de conseguir conversar com pessoas, de conseguir me comunicar realmente, assim, pensar coisas e falar essas coisas, assim como eu estou fazendo hoje. Eu não conseguia. Então, simplesmente falei, ó, não vou, pra mim mesmo, eu não falei pra ninguém que eu ia parar. Só falei depois. Ah, você tá assim, pra minha mãe aqui, pessoas que vivem comigo. Ah, você tá tomando seu medicamento? Não. Só que foi passando o tempo, eu fui ficando mais comunicativo. Conseguindo conversar mais, conseguindo estar mais presente, né? Pensa numa pessoa que deitava pra dormir 10 horas da noite e acordava 5 horas da tarde no outro dia. Eu vivia dessa forma. Esse quadro foi acabando, fui começando a acordar cedo, 9 horas da manhã, 10 horas da manhã, e ficava o dia todo acordado, até 9, 10 horas da noite, porque eu abandonei esse tratamento que estava me matando. Mas eu acredito que o processo foi muito, muito importante, galera. Esse processo de 3 anos foi tanta medicação pro meu sangue que eu acho que elas estão agindo até hoje, galera. Mas eu ainda continuo tomando medicação, pra ser bem sincero, não todos os dias, mas eu tomo. Eu estava acompanhando, voltei a acompanhar, né, depois de um período aí sem ter acompanhamento nenhum. Fiquei quase 2 anos sem acompanhamento nenhum e sem nenhum problema também de ter voltado os delírios, de ter voltado as manias de perseguição, nada. Nada disso aí voltou. Nem os picos de depressão profunda, de se sentir um monstro e querer se isolar ou se matar. Isso também não voltou. Só que eu quis voltar ao tratamento simplesmente porque eu pensava, não, e se acontece alguma coisa comigo, de eu ficar ruim, vai ser muito pior. Vai ser muito pior. Então melhor eu estar em acompanhamento do que fazer por vontade própria. Então aí eu voltei de novo a acompanhar, só que aí eu fiz o meu acolhimento no CAPS. Então eu acompanhei no CAPS por alguns meses aí. Alguns dias atrás, na verdade na semana passada, eu recebi alta do grupo de terapias do CAPS. E, bom, foi encaminhada, diz que vai ser encaminhada, ainda não peguei, ainda não recebi o e-mail, mas que vai ser encaminhada para o posto de saúde onde eu acompanho aqui, né, no meu bairro, para mim pegar as minhas receitas para continuar tomando a medicação. A medicação que foi prescrita nesse período que eu acompanhei foi uma quetiapina 25 mg, é um comprimido minúsculo.
E, bom, foi prescrito um comprimido antes de dormir. Um comprimido antes de dormir, todos os dias. Só que, porém, eu não consegui aderir a a essa prescrição simplesmente por causa da minha rotina. Então, por conta de eu trabalhar e não poder ficar sonolento no meu trabalho, eu não tenho tomado a medicação porque essa medicação ela causa um efeito de sonolência. De todas as medicações que eu já tomei na minha vida de antipsicóticos, a que menos me deu colateral foi a quetiapina. Foi a que menos deu colateral. De todas, a haloperidol, que seria Aldol, né? Aldol, que é uma injetável, você toma uma vez por mês, me deu várias colateral negativa, ruim, todos esses bloqueios de criativo, falta de comunicação, não conseguia me comunicar, às vezes me dava umas bateção assim no coração, assim, tipo, que eu queria voltar e me isolar de novo, sabe, várias situações desconfortáveis aí com as outras medicações. A risperidona me trancava aqui a respiração, eu começava a passar mal, eu não conseguia dormir, eu achava se eu dormisse eu ia entupir toda a minha respiração, eu ia morrer asfixiado. E enfim, entre demais outros aí, outras colaterais, né, como impotência sexual ou distúrbio sexual também, tudo isso aconteceu com as outras medicações. A que menos me deu efeito colateral foi a quetiapina. Na época antes de eu abandonar o tratamento lá, que eu estava tendo, até porque eu não conseguia me comunicar, sentava na frente da psiquiatra, eu não conseguia me comunicar como eu estava me sentindo, e a medicação que eu estava tomando antes de eu ter abandonado era a quetiapina também, só que era uma dosagem bem mais alta. Eu não sei se era de 100 ou se era de 200, quetiapina de 100 ou de 200. E me fazia mal, porque era uma quantidade bem alta, fazia muito mais mal. Menos colateral, mas porém ainda elas estavam lá presentes. E agora eu tomo a medicação que é a quetiapina 25mg. Ela tem colaterais, inclusive sonolência, sinto sonolento. E por isso eu não aderi assim à prescrição corretamente como foi passado, que seria uma medicação diária, né? Mas eu não tomo diariamente. Eu tomo só quando eu sei que não vou precisar trabalhar cedo ou quando eu vou ficar no outro dia de folga, então eu tomo. Porque eu sei que se bater sonolência, eu estou assegurado que essa sonolência não vai romper as minhas atividades. Então é isso, galera. Basicamente, graças a Deus estou estável. E até o próximo vídeo, que eu esteja estável também. Você que gostou do conteúdo, clique no like aí. Você que entrou nesse vídeo e achou interessante, pode entrar nas minhas playlists, ver a maioria dos vídeos que eu posto aí. Cada playlist tem um tema e você vê ali se interessar pelos meus vídeos, se inscreva no canal, seja mais um aí inscrito do canal e tamo junto, galera. Até a próxima, Deus abençoe.